dia a todos, aqueles que estão presentes conosco, aqueles que nos acompanham pela internet, a nossa alegria de mais um dia, de mais um momento de reflexão, dentro das limitações que são próprias, né? Com o auxílio sempre dos amigos espirituais. Nós estamos acompanhando a obra Desperte e Seja Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que é a psicologia transpessoal. Nos ensina a aprendermos um pouco mais a respeito de nós mesmos, melhorando a nossa relação com o nosso semelhante e com a vida que nos rodeia, a vida que queremos vivenciar nesta terra. Nós possamos nesta manhã, então, buscarmos interiorizar, tranquilizar o espírito, para que a gente possa assimilar não só o que a gente vai falar, que são reflexões simples, sem qualquer adereço, mas ouvirmos na acústica da alma as vozes venerandas e belas que nos ajudam, que conversam conosco em nossa realidade. Hoje o item da manhã, ele chama-se Vida Social, da obra Desperte e Seja Feliz, né? A Joana de Ângeles, que é a autora desta obra, ela escreve numa outra obra que o que de mais importante nós viemos fazer na Terra é conviver. A convivência é a oportunidade que nós temos de aparar arestas, né? De reconquistar almas, de diminuir distâncias, né? Que nós criamos com a nossa intemperança, com a nossa forma de viver, de não só fazer isso, mas também criarmos uma dimensão mais justa de nós mesmos, uma visão mais apropriada, já que somos bastante iludidos. Nós somos almas ainda cheias de ilusões, de achismos, de coisas que na verdade estão distantes da realidade que somos. E isso nos impede de aproveitarmos a convivência social, as instituições sociais, a convivência humana para crescer. Nós passamos a ser criaturas exigentes, querendo receber, e muitas vezes não doamos nada, nem no núcleo da família, nem da amizade, nem da religiosidade, nem de qualquer lugar onde nós possamos encontrar as pessoas para a nossa convivência. Então, conviver foi a coisa mais importante que nós íamos fazer à Terra. Diz ela nesta obra que se nós tivermos sucesso em tudo o que nós quisermos neste mundo, conseguimos toda a ascensão material, todos os títulos que nós sonhamos, todas as especializações, seja lá o que for, que nós quisermos fazer e podemos, nós conseguimos neste mundo. Se nós não conseguirmos conviver, se deixarmos pendências na convivência, de tal maneira que essas pendências se transformem em amarguras, em quadros dolorosos, nós teremos deixado para trás a maior parte daquilo que viemos fazer. A gente vai perceber que realizou uma mínima parte e o mais importante deixamos para trás. Porque é através do outro que a gente vai ter uma dimensão mais justa de si mesmo. As pessoas estimulam em nós aquilo que a gente precisa aprender a respeito de si mesmo. Porque nós sempre acreditamos que os nossos problemas vêm dos outros, que é o comportamento deles, que é a forma como eles agem, que é a maneira como se comportam, que é o que fazem contra nós. Sem dúvida que essas ações não são boas, claro. Há pessoas que têm comportamento completamente inadequado com o seu semelhante. Mas a forma como nós recebemos isso é um problema nosso, esse é o grande problema. Nós não vamos evoluir por causa dos outros, nós vamos evoluir por nós. Então, o nosso sentimento é que dimensiona aquilo que a gente recebe. Se esse sentimento for bom, se nós tivermos realmente alcançado uma elevação emocional, uma elevação do sentimento de tal forma que ela seja a mais próxima possível da bondade, do sentimento de bem-estar, não importa o que nós venhamos experimentar na convivência, nós estaremos sempre bem. Porque não estaremos dependendo de nada e nem de ninguém para estarmos bem. As nossas pendências, as nossas amarras, é que nos trouxeram à Terra doridos, amargos, né? Se nós observarmos a convivência humana hoje, nós verificamos que o homem vive completamente aprisionado em situações emocionais difíceis, que na verdade são interpretações do seu orgulho, da sua vaidade. Aquelas situações não existem. Por isso que os Espíritos comentam sempre conosco, né, que Jesus foi o psicoterapeuta da humanidade, porque ele identificou, o psicoterapeuta perfeito, porque ele identificou os problemas humanos e deu as soluções. Ele apresentou as soluções.
para que a gente pudesse realmente vencer essas dificuldades no sentimento. Quando ele pede para perdoar, ele não está simplesmente dizendo que o perdão é um sentimento que a gente precisa treinar, porque é bom perdoar. É porque o perdão te livra do teu algoz, te livra da pessoa, te livra das amarras dolorosas que você pode construir no tempo com aqueles com quem você não consegue perdoar. E fatalmente vai voltar à terra com eles. Eu me recordo da benfeitora, numa colocação que ela faz que eu nunca me esqueço. Ela disse assim: não odeie ninguém, não tenha raiva nem mágoa de ninguém, porque a pessoa que você mais detestar neste mundo vai ser a pessoa mais próxima da tua reencarnação, na tua próxima reencarnação. Ou seja, a pessoa que eu mais detestar, pode ser que eu tenha que gerá-la no meu ventre, mantê-la, suster nos meus braços, né? E aí eu vou achar lindo, vou achar bela aquela criaturinha que eu vou aprender a beijar, que eu vou aprender a trocar fralda, que eu vou aprender a cuidar, mas é meu inimigo, e eu sinto alguma coisa estranha, não, mas é meu filho, eu não posso. Então eu aprendo, pela força divina do amor que deve aproximar os seus filhos, Deus quer que a gente se aproxime, eu vou pegar o inimigo, vou gerar ele no meu ventre, vou colocá-lo nos meus braços, vou beijá-lo, vou chamar de meu amor, né? Vou dar minha vida por ele. Aí quando termina a reencarnação, a gente chega no mundo espiritual reconciliado. Então a lei divina tem muitas maneiras de nos reconciliar. Mas Jesus deu-nos um antídoto, né? Para que a gente evite sofrer desse mal, evite perecer dessa doença do orgulho, né? Que é o perdão. Perdoa. Mas Senhor, eu já perdoei, porque a lei antiga mandava perdoar 7 vezes, né? E Pedro então achou que estava tudo bom. Aí Jesus fala: não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes, 7 vezes. Sempre. Você tem que perdoar sempre. Porque não é bom para o outro, o perdão é bom para você. Porque ele tira do círculo vicioso, né? Das dores que vão se perpetuando, encarnação após encarnação, dentro daquele quadro, até a gente desconfiar, né? E desligar-se dessa necessidade de cobrar do outro o que ele nos fez. O mal é um problema de cada um. Se a gente aprender isso, a gente vai se livrando das amarras, né? E ele deu várias diretrizes, que a gente pegar o Evangelho, nós vamos verificar lá, que ele identificou os males, mas também deu diretrizes, né? E conviver, ele não pediu que a gente se isolasse, que a gente, quando não gostasse de alguém, que a gente fosse longe. Não, perdoa. Você tem um problema com alguém? Perdoa. Ele não falou para mim: ó, se você tem um problema com alguém, suma de perto dela, desapareça. Depois ele disse: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, porque se você não reconciliar no caminho, vai reconciliar no tempo. Em algum momento nós vamos ter que reencontrar, e isso vai ser muito mais complicado, porque o que acontece com aquilo que eu não resolvo? Se eu tenho uma ferida, alguma coisa que eu preciso tratar, eu não trato, aquilo vai aumentando, vai infeccionando, vai dando problema, e vai chegar um momento que eu posso ter que amputar o meu braço, porque eu não cuidei. Então o que acontece no tempo? Quantas amputações morais a gente não suporta no tempo, dolorosas por conta de não ter perdoado, não ter desculpado, não ter tido a tranquilidade de lidar com aquela dor com mais respeito a nós mesmos, não é o outro, a nós mesmos. O perdão é bom para nós, desculpar é bom para nós, não guardar mágoas é bom para nós, não é para o outro. Ele vai descobrir isso no tempo dele, que não vale a pena ferir, não vale a pena mentir, trair, enganar, é um problema dele, não é nosso. Então a gente vai aprendendo que essa convivência é muito importante, que é o que a Joana coloca nesse capítulo. Conviver é muito importante, a gente vai ter que conviver. Às vezes, para não encontrar contrariedades, não sofrer contrariedades, a gente pode querer se afastar das pessoas, né? Eu ouvi uma vez, não faz muito tempo, uma pessoa me disse assim: eu sou de poucos amigos. Eu disse: mas por que você é de poucos amigos? Eu seleciono os meus amigos. De poucos amigos, então. Mas por que você é de poucos amigos? Porque as pessoas, elas não são confiáveis. Quando a pessoa diz isso, as pessoas não são confiáveis, equivale a ela dizer: eu não sou confiável. Quem tem um sentimento genérico de que as pessoas, como um todo, não são confiáveis, está te dizendo, com todas as letras: eu não sou confiável. Porque não é importante que as pessoas sejam confiáveis para que nós convivamos com elas. Isso é um problema delas. O nosso é de aceitá-las como elas são e conviver com elas
dando a nossa colaboração de amor, de ternura, de fidelidade. Ela, mas ele é infiel, mas eu vou ser fiel. Ah, mas ele faz isso, mas eu não vou fazer. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma assertiva sublime. Feliz aquele que ama, não aquele que é amado. Então, se você ama, você é feliz. Se você é amado, nem sempre. Eu conheço pessoas que eram infinitamente amadas e suicidários. Atentaram contra a própria vida, sendo muito amados. Então, não é o amor dos outros que vai nos dar paz, vai nos dar tranquilidade. É a disponibilidade de amar que dá isso. Não o receber. De forma alguma. Por isso, o amor que Jesus ensinou, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não disse, espera ser amado e depois você ama. Ele disse, não, ama você. Ama você. Então a gente... uma pergunta só de esclarecimento. Esse perdão, em que nível que ele tem que acontecer? No nível de ação, claro que você perdoa com a tua alma, com o teu sentimento, a ação fica mais fácil, vamos falar assim. Mas se você não tem a oportunidade de estar com essa pessoa, você só fica com sentimento de entendimento e de perdão, isso também é válido? É válido, é válido. Quando Jesus fala reconcilia-te com o teu semelhante, primeiro a reconciliação é com você mesmo. A reconciliação tem que acontecer no teu sentimento. Se o outro não aceita, é um problema dele. Mas se você reconheceu, entendeu que aquela atitude, se for sua para com ele, não foi boa e tentou a reconciliação, não foi possível, ou já não é mais possível mesmo, porque a pessoa às vezes desencarnou, ou foi para um lugar distante, mas se no teu sentimento você reconheceu e se reconciliou, tá bom. A vida vai te dar uma oportunidade de um encontro com esta criatura um dia, mas em outras circunstâncias e já com o sentimento amenizado. Se recebeu o mal também, se perdoou, mesmo que o outro não te peça perdão, você fica bem. Então o problema é nosso mesmo, é sempre nosso. Então essa reconciliação tem que acontecer dentro de nós, né? Independente de nós termos a oportunidade de fazer isso com o outro. Se fizer, melhor. Se a gente tiver essa oportunidade, né, de reatar laços, amenizar desconfortos, né? Será muito bom, mas nem sempre isso é possível, né? De repente o campo fica tão adverso que as pessoas realmente se separam. Né? Tanto que Jesus coloca no Evangelho que amar o inimigo não é conviver com ele, é não desejar o mal a ele, é não querer o mal dele, não querer que ele seja feliz, não querer que ele sofra, vibrar pelo sucesso dele, que ele fique bem, que ele tenha o que ele precisa ter. Isso é amar o inimigo. Ele não fala lá que a gente tem que conviver, que às vezes não é possível. Né? Então a reconciliação ela tem que se dar sempre dentro de nós. Quando isso acontece no nosso coração, a gente se livra daqueles pesares que nos fazem mal, né? Que criam para nós indisposições, sofrimentos e até doenças degenerativas. Né? Hoje nós temos o câncer e outras doenças crônicas, que na verdade são efeitos de uma alma culpada. O espírito, quando ele lavra a sentença contra si mesmo, aí a coisa fica difícil, porque nessas sentenças ele coloca a punição. Já, eu quero ser destruído dessa maneira, porque eu não valho nada, porque eu não presto. Então é autossentença, né? Então, as doenças degenerativas são geralmente autossentenças. Então, como o espírito preside a vida no corpo, então ele pode tanto promover a saúde quanto destruir-se. Né? Bom, então ela inicia dizendo assim: entre as conquistas preciosas do processo de evolução do ser, que abandona o primarismo e alcança os patamares da razão, destacam-se a vida social, o relacionamento com as demais criaturas, que o capacitam ao desenvolvimento das aptidões que lhes são adormecidas. A pessoa que não aceita conviver, ela não tem a sua afetividade desenvolvida, ela vai ter uma pálida impressão das coisas, nunca vai ter a dimensão real, porque não se propõe conviver, não se propõe amar, não se propõe doar-se para ninguém. Quando a gente se doa, quando a gente consegue, tanto como família, quanto como amizade, religiosidade, você consegue se doar, você passa a ter o quê? Uma percepção da vida muito maior do que uma pessoa comum. Você passa a ter uma capacidade de enxergar as coisas muito mais longe, muito mais distante daquela da pessoa que vive só em volta do seu umbigo, voltada para o seu próprio interesse. Então, por isso que os espíritos, quando auxiliaram Kardec na codificação da doutrina, eles disseram: fora da caridade não tem salvação. Ou seja, fora da disponibilidade que a gente possa ter para o semelhante, isso não é só dar coisa para os outros, mas é dar-se, né?
porque a gente tem muita preocupação em dar coisas, né? Mas o dar-se é diferente, porque aí é quando você está disponível para o semelhante, né? Para as pessoas. Aí, nesse sentido, quando a gente consegue se doar, a gente vai se entendendo melhor e vai tendo sentimentos melhores e percepções melhores em relação à vida. Eu já vi muita gente dizer assim, eu não sinto alegria de viver. Para sentir a alegria da vida, para perceber a vida, tem que ter percepções. A Joana de Ângeles, nessa mesma obra, nós já passamos nesse capítulo, ela fala, sem percepções adequadas, você não percebe a vida que tem. Não consegue perceber a grandeza da vida, não consegue perceber a importância das pessoas na tua vida, o teu trabalho, o que você não percebe, porque está em volta do próprio umbigo, não consegue. Agora, se eu me disponibilizo para o sentimento, né, não só dar coisas aos outros, que é o mais fácil, né, isso é esmola, o Evangelho fala que isso aí é esmola. Esmola é fácil de dar, eu vou lá e me desobrigo, né, pego alguma coisa da minha despensa, vou lá no meu portão e dou quando eu vou atender, né. Quando eu vou ao portão atender, porque geralmente não atendo, a pessoa toca lá, quando toca lá o interfone, fala, não tem ninguém. Mas como não tem ninguém? Quem atendeu? Né? Ou seja, não quero me envolver com você, vai embora. Ou então mandar alguém levar, né? Leva lá, dá isso aqui lá para a pessoa. Uma tentativa de se desobrigar da consciência disso, mas não desobriga coisa nenhuma, né? O que faz a gente desenvolver a nossa percepção, que é a finalidade da existência, desenvolver percepções para deixarmos a Terra melhor do que a gente chegou aqui, é o exercício do sentimento, é estar próximo do outro. Né? Além da caridade moral, que é perdoar, compreender, ter paciência no dia a dia, na convivência com cada um, isso é dar-se, né? Saber silenciar. O Evangelho segundo o Espiritismo fala, saber silenciar quando uma boca acostumada a escarnecer diz alguma coisa. Saber silenciar, ter paciência de olhar para a pessoa e entender a condição dela, o momento, o que ela pode dar é aquilo. Entender isso. E ser agredido não nos diminui nada. Quando alguém nos ofende, isso não muda nada para nós. Nada. A opinião dos outros não muda quem somos. Nem para melhor, nem para pior. Não é o que os outros acham a nosso respeito que nos faz sentir amargura ou pesares. É o que a gente acha. Se todo mundo achar que eu sou maravilhoso e eu acho que eu sou uma porcaria, como é que eu vou sentir? Como uma porcaria. Né? Manda risada, no fundo fala, não sou nada disso, eu sou uma porcaria. Agora todo mundo acha que eu sou uma porcaria, eu falo, não, muito boa coisa eu não sou não, mas alguma coisinha eu tenho lá, entendeu? Eu tenho algum valor, eu já sei fazer algumas coisas, eu falo, pronto, você neutraliza o que vem do outro. O problema é que coincide, né? O pensamento do outro coincide com o que a gente acha de si mesmo. Aí, pronto, a gente identificado começa a sofrer. Então quando a gente desenvolve bons sentimentos, você passa a dar-se sem esperar nada. Isso que é o sublime. Se a gente buscar na humanidade as pessoas que fizeram, que estão fazendo aí alguma coisa de bom pelo ser humano, nós vamos perceber que eles se doam. Que eles se doam plenamente. Né? Claro, como uma senhora me disse uma vez, mas eu não vou conseguir ser o Chico Xavier. Não vou conseguir. Mas esse não é o propósito, que a gente se torne o Chico Xavier. Não é? O que nós precisamos fazer é nos inspirar no Chico para sermos melhores. Isso sim. A gente pode ser melhor do que é. Inspirado nele, aproximar da bondade tanto quanto o Chico se aproximou. O Chico, lógico que a gente não vai conseguir chegar tão próximo assim dessa bondade como ele viveu, mas a gente vai chegar bem mais longe do que onde a gente está, se a gente quiser. E eles são inspirações para nós, não é para a gente ser como eles foram. A gente vai abandonar a nossa vida, abandonar a nossa família, não é isso que o propósito não é esse. Até porque cada espírito na Terra tem uma tarefa, a tarefa do Chico era aquela, e ele deu conta dela. Paulo Massada escreveu um poema que ele transformou numa música, que ele fala que o Chico teve a ambição de ser humilde e conseguiu. Olha só a grandeza desse espírito. Né? Teve a ambição de ser humilde e conseguiu. Agora, ele serve para quê? De inspiração para a gente alcançar essa humildade também. Dentro daquilo que a gente consegue. Mas sem se doar para o nosso semelhante, né, nós não vamos conseguir criar essa percepção de entender o outro. Né? Eu já vi muitos casos assim, nas entrevistas, muitos casos de mães, de pais, que vêm à entrevista, porque geralmente a maioria das pessoas que nos procuram para entrevista, procuram para reclamar de alguém, ou para reclamar da própria vida. Os espíritos venerandos dizem assim, dificilmente alguém nos procura para dizer,
O que eu faço com o meu sentimento para lidar melhor com isso que eu estou passando? Não, a pessoa vem reclamar da sogra, do sogro, do amigo, do pai, do marido, da esposa, do filho. Mas a finalidade da vida não é essa, reclamarmos dos outros, mas é buscarmos um entendimento do nosso sentimento, do porquê que nós estamos sofrendo com aquela relação, com aquela convivência, já que a convivência é importante. É buscar respostas no nosso sentimento, não a respeito dos outros, porque cada ser humano é um universo que Deus conhece. Se Deus permite a pessoa ser o que ela é, por que eu quero que ela seja diferente? Olha a ousadia nossa. Eu quero que, para que eu seja feliz, eu quero que o meu marido seja assim. Para que eu seja feliz, eu quero que a minha esposa seja assim. Para que eu seja feliz, eu quero que as pessoas... Essa é uma tarefa inglória, nós não conseguimos isso nunca. Porque cada um vai ser como é quando entender que tem que ser. Não somos nós que vamos mudá-los. Agora eu posso exemplificar. É o máximo que eu posso fazer. Falar também. Eu sempre digo que as mães e os pais podem falar com seus filhos a vida inteira. Não importa quantos anos eles têm, não importa se eles tenham filhos, não importa se eles tenham netos. A mãe e o pai têm direito de falar com seus filhos a vida toda. Vem cá, senta aqui. Isso que você está fazendo não é correto, eu não acredito, não acho que isso é bom, e acho que você tem isso. Ah, mãe, você está vivendo no tempo da pedra lascada. Tá bom, meu filho, eu estou no tempo da pedra lascada, mas é isso que eu penso. Pronto. Você pode fazer isso. Tem o dever de fazer isso. E o teu filho o dever de te escutar. Todo mundo aqui é filho. Então, se um dia sua mãe e seu pai chegar para você e dizer alguma coisa, respeite, aceite, ouça. Porque esse dever vai estar sobre os seus ombros, se ainda não está. Um dia. Aí você vai entender. Eu sempre converso com os meninos da mocidade e falo assim, olha, você quer saber o que o teu pai e a tua mãe estão fazendo por você? Espera o dia que você tiver o teu filho. Eu duvido que você vai dar para ele o que você está pedindo para o teu pai e tua mãe. Ele vai pedir para você também. E aí você dá. Entendeu? A hora que o teu filho chegar e pedir o que você pediu, dá para ele. Não foi isso que você achou que teu pai e tua mãe tinham que te dar? Não é isso que você achou que eles tinham que fazer? Então agora você vai fazer pelo teu filho. Aí os olhinhos arregalam e eles ficam pensativos, né? Então eu falo, ó, você quer alguma coisa? Negocia, conversa. De repente nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Dá lá um meio termo, tá bom. Ou seja, você tem que respeitar aquele que tem a responsabilidade de cuidar de você. E os nossos pais e nossas mães, eles têm essa responsabilidade a vida inteira. A minha mãe fala para os vizinhos, o meu menino, que menino? O meu menino não chegou para isso, meu menino, que menino, que coisa, menino, que menino. Para ela, você é eternamente menino. As crianças, né? As meninas. Tem uma amiga que ela tem 6 filhas, ela tem 70 e poucos anos. As meninas vão vir em casa passar o fim de semana aqui. Que meninas, meu Deus do céu. A mais nova tem mais de 50 anos. As meninas, olha. Entendeu? São avós, né? São as meninas. Conviver é maravilhoso. É a melhor coisa que existe. Nós viemos para cá para fazer isso. E quanto mais sucesso nós tivermos na convivência, mais felizes espiritualmente nós seremos. Voltaremos à Terra com o coração mais aliviado, sem grandes pesares, porque a maioria dos nossos problemas de relacionamento hoje, na humanidade, são processos mal resolvidos do passado, que retornam para nós. Não adianta a gente reclamar das pessoas. Temos que ver, alguma coisa aconteceu de errado. Alguma coisa no tempo não pegou bem. Estou falando aqui de relações duradouras, né? Aquelas relações próximas, não aquelas eventuais que a gente encontra por aí de vez em quando, encontram, como diz o caipira, uns cabeça de bagre, né? Que fazem cada coisa, falam assim, não é possível que essa pessoa fez isso. Pode ser que a gente tenha uma prova de enfrentar alguma coisa, mas eu estou falando das relações próximas, né? Aquelas que nós convivemos. O círculo da amizade, da religião, da família, da amizade, né? São aqueles círculos apertados, onde o coração é convidado a conviver. Ali estão os nossos afetos e os nossos desafetos. No círculo mais próximo da nossa vida estão os afetos e os desafetos. E alguns são tão graves que você vai gerar ele no teu ventre. Você vai casar com ele. Entendeu? Ou vai ser tua sogra, teu sogro, teu cunhado. É por aí. Entendeu? Vão estar próximos, você não vai poder evitá-los. Não é? Por aí. Então vamos lá. Agora, como a Joana fala, né?
Isto nos capacita. Por quê? Porque vai trabalhando a nossa afetividade. Nós somos doentes afetivamente falando. Em 2020, o Divaldo fala, nós vamos ter o ápice da depressão no mundo. Ela já é uma epidemia hoje. A depressão é uma epidemia na humanidade. Em 2020 ela vai atingir o seu ápice. Por quê? Porque nós somos almas doentes, afetivamente doentes. Nós trazemos pesares que a gente não se dignou modificar no tempo. E agora, as culpas, né, os pesares, eles começam a fazer o quê? A fluir para o nosso emocional e para a nossa consciência, pedindo solução. Como a gente não solucionou por escolha, agora chegou o momento em que a lei divina quer que nós nos tomemos consciência de quem somos para mudar isso. Então a depressão é um chamado do espírito para olhar para si mesmo. Olha para você, infeliz. Olha aqui você no espelho, né? E a gente gosta do que vê? Não gosta. Quando a gente olha no espelho, fala, pelo amor, quem é esse? Sou eu. E aí a gente fica aterrorizado. E tem dois caminhos. Ou a gente foge para a tristeza, que é degeneradora, ou a gente levanta, respira e vai para frente. Né? Através da prática do amor, através das boas vivências, a gente vai mudando o sentimento, para ir fechando essas feridas, que são feridas abertas, purulentas, mal cheirosas, que nos fazem mal. Então, a gente não quer olhar para aquilo, a gente sofre terrivelmente. Então tem dois caminhos. A maioria de nós está voltado para dentro, fugiu para dentro. E está fazendo o quê? Vivenciando a tristeza, porque não quer sair. Davi, essa questão que você disse sobre não é tão importante como o outro vai reagir, né? Por exemplo, no caso do perdão, eu perdoo, mas a pessoa não aceita, isso não é tão importante. Mas acredito que isso pode ser tomado de forma absoluta, né? Porque o meu agir também tem que levar em consideração, acredito que, como que o outro vai receber isso, né? O próprio Evangelho fala, você, por exemplo, vai numa periferia levar alguma coisa, você tem que colocar uma roupa mais simples, porque senão isso pode humilhar as pessoas, né? Como achar essa medida, assim, não sei se deu para entender assim, o que eu perguntar. Então, Pedro, não tem uma regra para isso, é o exercício, né? Quando eu começo a me propor fazer alguma coisa pelo meu semelhante, e naturalmente vou adquirindo essa percepção. Eu vou começando a perceber o que é que na minha atitude incomoda o meu semelhante. Eu começo a mudar, aos poucos, mas esse senso não se ensina. Se ensinasse, Jesus teria ensinado aos seus próprios discípulos, que tiveram muitos problemas, viveram com ele. E ele foi exemplo vivo, né? E eles tiveram muitos problemas de relacionamentos, ao ponto de separarem-se, para depois se juntar, separar, juntar, até eles aprenderem a conviver. E eles conviveram com Jesus, que foi a maior autoridade nesse sentido, né? Então, ou seja, é uma percepção que não se ensina, mas ela nasce da disposição que eu começo a ter de fazer alguma coisa pelos outros. E aí eu começo a perceber aquilo que é adequado, o que não é adequado, porque o meu sentimento vai mudando. E ele vai me mostrando, o meu sentimento que me mostra. A Joana de Ângeles, ela diz que o homem é o seu sentimento. Enquanto ele não possua sentimentos apropriados para entender a vida e as coisas, ele não vai entender. No primeiro momento ele vai fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Ele vai agir como entende que tem que agir. Aos poucos ele vai percebendo que não é assim. Ele vai perceber, por uma percepção que não pode ser ensinada. Então, por isso que o Paulo Massadas falava, o Chico teve a ambição de ser humilde e conseguiu. No exercício de vida ele foi encolhendo e se agigantando ao mesmo tempo, né? E enquanto ele se encolhia na humildade, ele se agigantava como amor, envolvendo a humanidade e todos aqueles que estiveram ao seu lado. Ele se agigantou no amor, né? Tanto que ele foi visto pela humanidade inteira. Mas como ser humano ele desejou diminuir. Toda vez que ele era elogiado, ele fazia de conta que não estava escutando. Então fazia um trocadilho, uma brincadeira, né, para desfocar aquele elogio. Ele foi encolhendo no campo do orgulho. E isso deu a ele percepções inimagináveis, ao ponto de compreender o ser humano numa grandeza, e os espíritos conseguiram escrever por ele obras magníficas. Porque você pode ser um excelente médium, você pode ser um médium de grande capacidade, mas se você não tiver os sentimentos apropriados que os espíritos precisam para escrever determinadas coisas, eles não vão conseguir. Por você não vai sair nada, por mim não vai sair nada. Então, à medida que o Chico se encolhia no sentido do seu orgulho, da sua vaidade, mais se agigantava a obra de amor que ele veio fazendo. Né? E os espíritos escreveram por ele obras magníficas, que
que são best-sellers da literatura espírita e também mundial, né? Escrito aí com todo amor, com toda a ternura. Mas a capacitação para o amor é uma coisa que acontece lentamente, paulatinamente, com a disposição que a pessoa quer, se empenhe, né, para poder desenvolvê-la. Então, aos poucos, a gente vai adquirindo essa percepção que você está falando. Ela não pode ser ensinada, né? O espírito vai tomando consciência disso, aos poucos. Então, Davi, se a gente fez uma coisa grave e não tem vontade de pedir perdão, não quer, não tem vontade. Deixa do jeito que está. por enquanto, sim. O ideal é que a gente faça isso, mas tudo bem. A gente é livre para esse momento, né? Precisa se preparar para isso, né? E como a doutrina espírita fala, a prática do bem acaba criando essa necessidade em nós. Não pode ser uma obrigação, porque senão também não adianta, né? Eu simplesmente disser que perdoa, que pedir perdão e não pedir, né? Anteriormente continuo achando que eu estou certo. Só vou pedir perdão para eu ficar bem com todo mundo que está em volta de mim, para as pessoas acharem que eu sou generoso, que eu sou uma pessoa boa, né? Só para isso não adianta. Tem que ir trabalhando o sentimento para a gente perceber essa necessidade. E como eu disse para o Pedro, isso aí a gente vai perceber devagar. A gente vai sentir essa necessidade. Então não pode ser assim uma coisa, vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Quando Jesus fala reconcilia-te com o teu inimigo, ele não está falando de você simplesmente ir lá e falar, me desculpa, tá bom. Reconciliar significa mudar o sentimento. Eu passo a ver a pessoa da mesma forma que eu via antes dela ter me ferido. Isso não é fácil. Entendeu? Com a mesma simpatia, com a mesma ternura. Isso é muito difícil de fazer, né? É muito complicado. Enquanto o indivíduo se insula ou evita o convívio com as demais pessoas, permanece sob o açodar das paixões primevas, nas quais predomina o egoísmo, responsável por inúmeros distúrbios do comportamento psicológico. Então, se eu fujo para dentro e evito conviver com as pessoas, se eu me isolo, o que acontece comigo? Eu estou alimentando as minhas paixões negativas, primitivas. Estou alimentando elas. Estou alimentando meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo. Estou alimentando eles. Se eu fugir, não quero conviver. Então, para não ser ferido, não vou conviver. Ou então alguém me feriu, então eu me afasto. Isso não me ajuda. Eu só alimento os bichos que estão dentro de mim. Eu estou alimentando essas paixões primitivas, né? E aí passa a predominar em mim o quê? O egoísmo, que acaba me deteriorando psicologicamente. Então eu começo a ver o mundo de uma forma distorcida. O egoísta tem uma visão do mundo distorcida. Tudo convirja para o seu interesse, então tudo que ele olha, ele enxerga só o seu interesse, ele não vê as coisas como elas são. E os seus bons sentimentos vão se perdendo no meio dos efeitos colaterais do egoísmo. E agir de maneira a que só a nossa vontade seja feita, não nos faz bem. Porque no fundo mesmo, psicologicamente falando, a gente sabe que não merece respeito, não merece consideração, não merece ser tratado bem, embora devamos fazer isso, e sermos tratados assim também para a gente desenvolver esses sentimentos, né? Lembra da história do pai que eu contei rapidamente, só vou falar, do pai que queria gratidão dos filhos e da família pelo que ele fazia, e ele não conseguia isso, ele estava acabrunhado, né, por isso. Aí eu conversei com os meninos e falei, bom, então agora a partir de hoje vocês vão agradecer vosso pai por tudo que ele fizer, vocês agradeçam. Passado um tempo, volta esse pai, olha, o negócio lá não está dando certo. Eu falei, o que aconteceu? Agora, não me agradeciam, agora me agradecem por tudo. Eu falei, isso não é bom? Não era o que você queria? Aí ele baixou a cabeça, começou a chorar e falou assim, não é bom. Eu sinto que eu não mereço essa gratidão. Que na verdade é o meu dever cuidar deles. É o meu dever fazer as coisas por eles. É o meu dever fazer as coisas corretas e ajudar a minha família, ajudar o meu lar. É o meu dever. Eu não estou fazendo mais nada do que o meu dever. Então eu não me sinto na condição de quem precisa ser agradecido. Primeiro queria a gratidão, depois recebe a gratidão, percebe que aquela gratidão não está te fazendo bem. Então é isso que a gente passa a sentir, né? Que a gente não precisa de gratidão. Precisa ser grato, mas não precisa ser gratificado por nada. E quem é grato, diz numa obra psicológica da Joana, ela fala assim, a pessoa que é grata, que aprende a ser grata, um muito obrigado enche a alma de festa.
Mas aquele que não sabe ser grato, nem toda a gratidão do mundo, nem todo o bem do mundo para ele vai fazer qualquer sentido. Se você tem uma pessoa que não é grata a nada e a ninguém, não importa o que você faça por ela, ela nunca vai se sentir bem. Nunca é suficiente, aquilo nunca está bom. E as pessoas vão ser, na visão dela, vão ser sempre ingratas e vão estar sempre deixando de fazer alguma coisa por ela. E a pessoa grata já é diferente. Qualquer coisa que ela receba, ela se sente bem. Porque ninguém pode entender o que não está dando, né? A gente já falou sobre isso. Eu não posso entender o amor que eu estou recebendo se eu não estiver me propondo a amar. Então, por mais que seja amado, eu não vou entender esse amor. E vou me sentir como se eu não tivesse amado. Eu me acompanhou da minha vizinha. Vem para o estudo hoje. No relacionamento social, mesmo nas faixas da agressividade, o imperativo de crescimento espiritual faz-se inevitável, por propiciar o esforço de libertação pessoal junto à necessidade de desenvolver a tolerância, a compreensão, a bondade, colocadas à prova no intercâmbio das ideias, na convivência interpessoal. Então, conviver, mesmo em campos adversos, é bom, espiritualmente para nós, porque ele propicia a gente se livrar de muitas amarras que a gente tem dentro de nós, livrar-se de muitos sentimentos negativos. A gente vai aprendendo, né, com o outro, como nós somos, o que nós temos, e aos poucos a gente vai se livrando deles, né? Porque muitos de nós estamos em prisões que nós nos colocamos e a gente mesmo não consegue sair delas. E a chave dessas prisões é pelo lado de dentro. Ninguém pode abrir por nós. Se uma pessoa se fecha num distúrbio emocional, num quadro psicológico grave, ela tem que sair de lá. Você não consegue tirar ela de lá. Porque a chave está pelo lado de dentro. Ela tem que abrir a porta e querer sair. E nesse sentido, nem Deus interfere. Se Deus interferisse, a humanidade toda não teria os problemas que tem. Nós não teríamos os nossos problemas se Deus interferisse na decisão de sair dessas prisões que a gente está, né? Dessas amarguras, desses sentimentos de inadequação em relação à vida, né? No sentido deslocados, aflitos, porque a chave é pelo lado de dentro. E essa chave é um sentimento que eu tenho que desenvolver para abrir aquela porta. E eu preciso querer. A gente está preso em mágoas, ressentimentos, raivas, por várias encarnações a gente vem alimentando esse sentimento contra as pessoas. E está preso dentro dessas grades, né? Isso impede a nossa felicidade. Por pior que você possa tornar a vida de alguém, convivendo com ela em campos de dificuldades, mas pior que a dela vai ser a sua, vai ser a minha. Porque eu vou estar me trancando dentro de um espaço onde eu sou obrigado a conviver com aquilo que eu criei. E isso não é bom. Tem uma frase também do livro O Amor Imbatível do Amor, que ela diz assim, a Joana diz assim: o amor liberta, o ódio aprisiona, o espírito se prende no efeito do seu ódio. E quando ele se vinga, ele fecha todas as aberturas e fica no escuro. Quando você ama, você fica livre, independente do que te faça. Se você conseguir compreender as pessoas, se a gente conseguir aceitar as pessoas como elas são, nós estamos livres. Se a gente não aceita, se tranca numa jaula. Se a gente se vingar, aí nós nos fechamos completamente, não vemos mais luz, não vemos mais nada. E aí a gente começa a sentir o quê? Sufocado. Conheço muitas pessoas que chegam para a entrevista e dizem assim: eu estou me sentindo muito sufocado, parece que tem uma coisa, eu não consigo respirar direito. Aí a pessoa vai conversando, aí ela começa a revelar suas mágoas. É porque eu me casei e fui morar onde eu não queria. Uma senhora que viveu 25 anos com a sua sogra, que segundo ela era uma tirana. Era um tirano, né? Mas faz 30 que ela se mudou do lugar onde ela viveu 25 anos. Ou seja, ela está lá aprisionada nos 25 anos que ela viveu. E ela disse assim: mas só que eu me vinguei. Nesses 30 anos que eu saí de lá, ela pagou caro ter feito o que fez comigo. E por isso que você está sufocado. Ou seja, o teu ódio, a tua vingança te fechou num compartimento escuro, sem abertura. Você está sufocada por si mesmo.
Mas ela fez isso comigo. Eu falei, não. Ela fez o que ela tinha, o que ela quis, entendeu fazer. Você é que pegou o que ela fez e se transtornou com isso. Alguém te dá uma brasa. Você tem duas opções. Sentiu que queimou? Você pode lançá-la fora ou pode segurar. E ficar gritando. Está queimando, está queimando, está queimando, solta. Entendeu? Ou seja, se o que a pessoa te fez está te machucando, solta. Não, mas a gente segura. Está me queimando, está me queimando. Então, isso é. Ou seja, você agora, eu falei para ela, você vai ter que fazer uma revisão do seu sentimento agora e verificar o que fisicamente, emocionalmente, espiritualmente você pode fazer para buscar uma reharmonização com a sua consciência. A sua sogra é viva? Ela disse, ainda é. Como eu dizer assim, já devia ter morrido. Ainda é, infelizmente, né? Ou seja, ainda é. A mágoa continua aí no coração. Se a gente compreendesse a reencarnação como ela deve ser compreendida, a gente entender que esses 25 anos não foram 25 anos de prisão, foi 25 anos de libertação. Porque a gente volta aonde? Nos mesmos campos onde a gente conviveu. Com quem? Com aqueles com quem temos uma história, boa ou ruim. Nós voltamos nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Ouvi de uma amiga de serviço há pouco tempo atrás, por que eu vim trabalhar nesse inferno? Falei, porque o inferno está dentro de você. Porque eu trabalho no mesmo lugar e não acho isso aqui um inferno. Pelo contrário, eu acho maravilhoso. É um lugar onde eu consigo os recursos para cuidar da minha vida. Eu não acho isso aqui um inferno. É porque você é bobo. Muito obrigado pela parte que toca. Que bom, né? Você é bobo. Coitado. Ela que se acha tão esperta, né? Ou seja, melhor ser bobo então, né? Porque você não sofre, né? E ela está lá com aquela situação. Eu falei, não, minha filha, é porque o teu orgulho não te faz aceitar as coisas que você não quer que sejam como você quer que sejam. Né? Você não aceita as coisas. Você está sempre na contramão, está sempre brigando com as coisas. Ao invés de tentar encontrar uma saída, você quer arrumar uma briga, sempre uma boa briga, ao invés de uma boa saída. Então não adianta. Esses campos de contrariedade, nós retornamos a eles para aprender. Né? Alguma coisa aconteceu com a gente lá atrás que colocou a gente ali. Por que para uns é fácil e para o outro não? É porque o meu sentimento está complicado em relação àquilo que eu estou vivendo. Tem gente que odeia a sogra e o outro genro acha a mesma sogra maravilhosa e o outro acha ela uma megera. Né? Por quê? Então, alguma coisa aconteceu com o nosso sentimento que colocou a gente junto para acertar isso aí. Né? Quanto mais próximo, melhor. Né, Maria? Para você. Aí, ó. Alguém fala alguma coisa? Dona Bia, aí a gente cria resistência, né, naquilo, né? Você fica preso naquilo. Aí vira um círculo vicioso, né? Eu não saio daquele circuito fechado em que me coloco. Muitos de nós estão em circuito fechado há várias vidas, vivenciando as mesmas experiências, há várias vidas. A gente ainda não caiu a ficha de que a gente precisa mudar aquela situação. A maioria das situações graves que nós estamos vivendo na existência não é a primeira vez que a gente está vivendo elas. Não é a primeira vez. Não é de maneira alguma. Já são várias tentativas. É possível que já tenha melhorado, né? Que já tenha amenizado um pouco. Mas não é a primeira vez. Mas lembre-se disso, é uma coisa que eu aprendi com os Espíritos, é uma coisa que eu tento aplicar na minha vida, embora tenha um monte de dificuldades ainda, que eu me aprisiono de vez em quando, converso comigo mesmo e falo, mas como que eu sou estúpido de manter isso, né? Mas é a brasa, né, que o outro te dá. Está queimando? Solta. Por que segurar na mão? Né? 25 anos, 30 anos depois que ela saiu
do que ela chamava ser uma tirania de convivência com a sogra, estava segurando a brasa ainda, queimando a mão. 35 anos depois, segurando a brasa. Tinha que ter jogado fora logo que saiu de lá. Né? O ideal era nem ter pego isso, né? Mas, se você se vinga, se fecha num compartimento escuro, né? Se sente raiva, ódio, está preso em grades. E ainda pode ver o mundo lá fora e pode se livrar. Se vinga, aí é o que ela estava sentindo. Eu me sinto sufocada. E os tratamentos médicos e psicológicos que ela tinha feito não tinham adiantado nada. Ela tomava medicação, fazia terapia, mas não estava conseguindo. Por conta da sua vingança. A sua vingança te fechou num compartimento escuro. E o que eu faço? Perdoa? Nunca. Evangelho segundo o Espiritismo. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Davi, então não perdoar seria uma vingança também? Difícil A analisar pessoa isso. também não perdoa agora, ela vai querer reconciliação. Então, se for para punir o outro, sim. Aí é uma vingança. Se a pessoa te pedir perdão e você não perdoar só para puni-la, aí é vingança. Exatamente. Pode ser encarado como vingança. E a vingança, ela é um sentimento bárbaro, né? São resquícios do tempo de barbárie que nós trazemos na alma, da nossa dureza do primitivismo, né? Nas nossas emoções e paixões aí. A vingança é uma paixão. E ela é profundamente negativa. Muito complicado, né? Então, muitas vezes esse sufoco, essa agonia, esse desespero está dentro desses compartimentos que nós nos colocamos por conta da vingança. A solidão propicia a visão desfocada da realidade, ao tempo que embrutece, alienando o homem que perde o contato com os valores sociais, nos quais se expressam as leis de progresso moral. Se a gente se isola, por decepções principalmente, né? Estou decepcionado com o ser humano, vou viver a minha vida, não quero mais conviver com ninguém, não quero amizades, não quero nada, vou conviver no meu canto. Né? Ninguém consegue ir para o seu canto, não existe o canto de ninguém. A vida não tem canto. Né? A não ser a melodia, né? Alguém pode cantar pela vida, mas um canto para ficar não existe. Porque a solidão, ela é má conselheira, ela é a água parada que degenera as nossas melhores intenções e sentimentos. O Livro dos Espíritos diz que o homem que se isola perde a referência de si mesmo. Com o tempo ele não sabe mais quem é. Porque ele não é desafiado. Ninguém lhe diz quem ele é. Quando uma pessoa me desafia, quando ela faz alguma coisa contra mim, ela está me dizendo quem eu sou. O meu sentimento em relação ao que eu recebo dela me diz quem eu sou. Exatamente quem eu sou. Então, sem conviver, eu passo a não saber mais quem eu sou. Começo a me perder no grande universo da minha mente e vou me tornando uma pessoa neurótica. Quantas pessoas se enclausuram em casas, em lugares, e vão se tornando maníacos, neuróticos, que vão vivendo de pequenas torpezas, de pequenas coisinhas, que fazem contra os outros, contra si mesmos, vão cultivando um mofo, né, dentro de si, porque a convivência oxigena. Quando alguém te ferir, ele está colocando um dreno na sua alma, para drenar aquilo que você não aceita de si mesmo. Sempre que alguém te fere, quando alguém te machuca profundamente, ele está colocando um dreno na sua alma. Ele está permitindo que você coloque para fora a podridão que tem te feito mal, ao longo dos milênios que você vem convivendo, e muitas vezes com ele próprio, e outras vezes em relação à própria vida. Aceitemos as contrariedades, porque elas nada mais são do que drenos para a nossa alma, retirando as sujidades, para que a alma sinta-se novamente leve, sutil, doce. E quando nos então a aceitar isso, nós abrimos janelas para que o sol da esperança e da paz adentre o nosso coração. Então a alegria nos enternece e a esperança toma conta do nosso sentimento, elevando-nos à altura de filhos de Deus que somos. E devemos amar uns aos outros, para que o nosso coração possa deixar a terra com menos pesares do que aqui chegou. A felicidade é uma construção própria.
Nunca culpemos ninguém pelos dissabores que enfrentamos. Jamais serão culpadas as criaturas pela forma como nós lidarmos com nossos sentimentos. Eles são nossos professores, que nos ensinam a avaliar nas provas sublimes da vida quanto estamos preparados para ser felizes. As matérias que deveríamos estudar são a da esperança, a do perdão, a da tolerância, a da compaixão. E quando estivermos aptos a prestar a avaliação que nos vai dar a qualificação verdadeira de quem somos, Deus nos chama às provas, e elas se apresentam na figura de pessoas, de coisas, de situações, que vão verificar com quais sentimentos estamos vivendo, e eles respondem pelo conforto ou desconforto em que vivenciamos nossas vidas. A luz do caminho, e nós precisamos visualizar esta luz, mas ela precisa partir de dentro de nós. Por isso, asseverou Jesus: brilhe a vossa luz. É importante que guardemos o coração na tranquilidade, na ternura, buscando cada criatura, porque cada um dos nossos irmãos são nossos professores, grandes ensinadores, que nos mostram a estrada da nossa própria redenção. Que Ele nos abençoe nesta grande paz. Graças a Deus.